Olá, eu sou a Amanda. E eu sou a Camila e esse é o nosso podcast Onde Habita a Criatividade. E esse é o episódio A Fonte, parte 2, e a gente vai abordar o tema Por que eu não consigo ser criativo? E eu vou começar falando das crianças. E se você for parar pra pensar, as crianças são extremamente criativas, sabe? Todo dia de uma criança é diferente, nenhuma é igual ao outro, sabe? Elas sempre estão inventando coisas novas pra fazer, criando histórias novas e se inovando a cada dia, sabe? E elas veem coisas que ninguém mais vê, sabe? Um ponto pode ser muitas possibilidades para uma criança. E quando a gente chega a uma certa idade, isso acaba fugindo da gente, sabe? A gente acaba se perdendo isso dentro da gente. A gente acaba esquecendo de como é ser criativo, de como era criar histórias com os amigos, como era brincar, né, com criar as histórias. Às vezes a gente nem tinha brinquedo, sabe, que a gente queria e a gente fazia. Eu lembro que eu fazia, eu criava diversas casinhas de boneca. Muitas, cara, a hack, né, que ficava a TV, era já a minha mansão já, da Barbie. Era a mansão da Barbie. Eu já fazia ali a minha casa, ela faz a casa dela, entendeu? E eu criava várias histórias, cara, tinha várias intrigas com as minhas bonecas. E aí, quando a gente vai crescendo, isso vai se perdendo dentro da gente. A gente esquece como que é brincar, sabe? Se eu for pegar uma boneca hoje, eu não vou saber como que é criar uma história e brincar. E isso não pode se perder dentro da gente, sabe? E acho que esse é um dos pontos do porquê a gente não consegue ser criativo. Porque a gente esquece como é ser criança. E na própria palavra, né, de Deus, fala que é pra gente ser como criança. E eu acredito que não é só na inocência ou na pureza de uma criança, mas também na criatividade, sabe? De uma criança e de como elas se inovam a cada dia e estão sempre ativas e criam muitas coisas. Sim, e a gente estava até falando antes de começar a gravar sobre Pink Dick Doo, que é um desenho, e também Backyardigans, porque reflete muito o que é ser uma criança na questão criativa, sabe? Desenvolver histórias. Tipo, uma caixa de papelão pode virar, meu Deus, um universo todo. Cheio de histórias, amigos. Nossa, pode criar diversas coisas, sabe? Um quintal também, que é do Backyard. E um quintal pode se tornar um palácio, um reino, um quintal pode se tornar um navio de piratas. Então, nesse sentido também, sabe? A gente. Na resolução de problemas, porque se a gente para pra pensar, a Pink Dick Doo não podia sair de lá e subir pro céu, né? Pro universo, pra galáxia, voando com a cabeça dela, né? Que cresce. Não, isso não poderia acontecer. Mas aí ela resolve o problema dela imaginando, pensando e criando isso, desenhando na caixa dela. A mesma coisa com o Backyardigans, eles não poderiam ir pra um palácio. Nem sei se tem um episódio disso, será que tem? De um castelo? Eu não lembro. Eu não lembro muito, mas finge que tem. De um castelo. Eles não poderiam ir até um castelo, mas juntos com a imaginação e com a criatividade deles, eles resolviam bem o problema deles, criando, imaginando isso, sabe? E é dessa forma que a gente precisa ser, né? Ser como crianças nesse sentido de imaginação. Não ver mais só uma porta como uma porta, mas ver como diversas outras possibilidades. Um portal pra Nárnia. E pra pesquisa, tem uma pesquisa, né? Que fala, né, que a maior causa da ausência de criatividade nas pessoas hoje em dia é a falta de estímulo. Estímulo esse que as crianças têm, né, de não ficar parada, preciso conhecer coisas novas, preciso viver coisas novas. Curiosidade também, né? Curiosidade, entra muito nisso. Curiosidade no sentido bom, né? De você querer descobrir o mundo, sabe? Querer... Não é suficiente estar aqui, eu preciso fazer mais. É o que entra o que você falou sobre ser incentivado, né? Sim. Sobre ter estímulo. Eles querem conhecer o mundo, sabe? Uhum. E eu acho que isso falta na gente. As coisas do mundo ficam muito naturais, sabe? Sim. O céu é azul, todo dia o céu é azul. Uhum. Então isso vira comum. Pra uma criança, não. A porta do meu quarto é marrom, e aí... Ok, tá tudo certo. Parou por aí.
Mas e isso, né, cai na rotina. A gente acaba caindo na rotina de aceitar que as coisas são assim e ponto, final. E vai ser assim pra sempre. Se acostumar, sabe? Se acostumar a pegar o mesmo caminho pra ir pro trabalho, pra faculdade. Se acostumar a, sei lá, acordar e fazer a mesma coisa. Não, a gente precisa mudar, né? Como a Amanda falou, as crianças não fazem a mesma coisa todos os dias. Eu não fazia as mesmas coisas. Um dia eu assistia um desenho, outro dia eu assistia outro. Eu não assistia o mesmo todos os dias. Ou eu fazia coisas diferentes. Um dia eu acordava pra brincar, outro dia eu acordava e ia ler um livro, sabe? E a gente não pode. Não que, né? Tem dias que acabam, né? Sendo assim, eu acordo, faço tal coisa, eu vou pra faculdade. Mas nos pequenos detalhes a gente pode mudar a rotina, sabe? A gente pode fazer com que não se caia na rotina, fazer com que seja diferente, fazer com que seja um dia produtivo e criativo. E. Fazer algo que você nunca fez, né? É, Tipo, como ouvir um estilo de música que você nunca ouviu. sim, assistir um filme que você nunca assistiu. Que é diferente do que você gosta de assistir, né? Sim. A gente não pode se prender numa bolha. Ah, eu gosto só disso, Uhum. então eu só vou assistir isso, eu só vou ouvir isso. Isso vai bloquear a criatividade, isso Bloqueia. vai te deixar. Você Não vai dá conseguir. estímulo. Não tem Não tem estímulo. nada diferente. Se é o que você sempre tá ouvindo, você ainda tá vendo, isso vai te bloquear. Então, muda um pouco de fazer as mesmas coisas, sempre de ouvir as mesmas coisas, de assistir as mesmas coisas. A gente tem que sair um pouco da nossa caixinha, né? Sim, e tipo, isso me lembra que eu só lia livros de romance. Era só isso que eu sabia ler, dá pra ver aqui na minha prateleira. Só tinha livros de romance. E agora eu resolvi mudar completamente, sabe? Eu tenho lido livros de autoajuda, lido livros espirituais, lido livros que, enfim, são totalmente diferentes do que eu tava acostumada. Isso de verdade tem mudado muito o meu dia, a minha forma de criar, a minha forma de pensar, as minhas inspirações, as minhas referências. E não que seja ruim, né, ler livros de romance, mas foi bom sair, assim, da minha zona de conforto. E também que eu lembrei agora, é a gente não olhar o mundo como ele é, sabe? A gente tentar enxergar coisas diferentes, sabe? Olhar uma árvore e tentar olhar as possibilidades que uma árvore tem, sabe? Olhar as diferentes. Nossa, essa folha tem um tom diferente da outra folha. E começar a olhar o mundo de uma forma diferente, sabe? O mundo Ver as particularidades. sim, o mundo é incrível, sabe? O que Deus criou é incrível. E às vezes isso, você olha aquela árvore todo dia e você Tá é acostumado. uma árvore, eu acostumei com aquela árvore. Mas não, a gente tem que olhar os detalhes do mundo, sabe? É um mundo tão incrível, é uma natureza tão perfeita, sabe? E a grandeza de Deus, ela tá disposta, sabe? Ela tá disponível pra gente observar, pra gente apreciar. Cara, é como se a gente vivesse na galeria de Deus, sabe? Porque a arte que Deus fez tá disponível pra gente, sabe? De graça ainda, sabe? Não é o Louvre que você tem que pagar. Deixar um rim lá pra você poder entrar. Não, Museu do Van Gogh. Ai, vou deixar um rim aqui pra poder entrar. Primeiro que já é um rim pra você ir, né? Pra Europa. Pra Europa. E Aí aí outro você- rim. Aí fica sem nenhum. Ai, que horror. Mas a arte que Deus criou tá disponível, sabe? Então a gente tem que apreciar ela como a gente apreciaria um quadro se a gente fosse ver de algum artista, sabe? E começar a olhar as coisas de uma forma diferente, sabe? Do que a gente tá acostumado a olhar. E outra coisa, né, que a gente precisa é alimentar isso, né? Alimentar essa criatividade. Não adianta você simplesmente se conformar. Ah, eu não sou criativo, pronto. Né? Ah, eu não consigo criar, não consigo ser criativo, pronto. Não, sabe? Você não vai ser criativo de um dia pro outro. Você precisa alimentar essa criatividade com recursos, com referências, sabe? Não adianta. Eu não vou conseguir desenhar um rosto sem nunca ter visto um rosto, sabe? Não tem como. Ou só com a minha memória, né? Ah, eu quero desenhar um ruivo. Como que eu vou desenhar um ruivo se eu não tô olhando pra uma pessoa ruiva, sabe? A gente precisa de referência pra gente poder criar, pra gente poder fazer do que é o nosso, né? E não só isso, né? Mas em todas as outras coisas. Música. Como que eu vou construir uma música se eu não escuto música, sabe? Se eu não escuto diversos estilos de música. Como que eu vou compor uma música sendo que eu não escuto música? Sendo que eu não escuto outros estilos? Você não vai achar o seu, na verdade, né? Você precisa de referências pra achar o seu estilo.
Exatamente, é como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Você vai construindo ali até que forma o seu. Uhum. Você vai pegando uma pecinha ali de um artista, você vai pegando uma música ali de uma pessoa e você vai criando o seu repertório, É a sabe? mesma coisa com escritores, né? Pra eles conseguirem escrever algo, eles têm que ler bastante, criar um repertório mesmo. Sim, tem que ler bastante vários estilos, sabe? Não só o estilo que ele quer escrever, vários Sim, outros vários estilos. outros. Pra ele ter uma boa referência, pra ele poder criar o dele, né? E então aí a gente vê que a criatividade ela é um processo, você não vai ser do dia pra noite. Sim. E aí entra na questão das experiências também. Essas referências, né, são muito. Vai ter um episódio sobre isso, mas vai, né? Da Vai. bagagem. Uhum. E então, as experiências que a gente vai adquirindo, vai carregando, vai trazendo pra si, desde que nós nascemos, desde que nós tivemos noção do mundo também e das coisas. E então, sei lá, quero pensar em algo que quando eu era criança eu vi, que eu lembro até hoje. Uma coisa quando eu era criança, né? É que meus pais me estimulavam muito, né? E uma vez eles deixaram eu pintar a parede do meu quarto, desenhar com os meus desenhos. E, tipo, Caraca. desenho de criança, né? Uhum. Eu rabisquei tudo. Eu rabisquei tudo, fiz tudo. Eu lembro que eu fiz uma girafa, e aquela girafa que eu fiz, gigante, ia medir a altura das pessoas, Eu entendeu? fiquei imaginando já. Ah, o desenho tava lindo. E eu fiz, tipo, arco-íris. E fui desenhando várias coisas assim que eu gostava. Era, tipo, uma festa. Abstrato. Era abstrato. Então, e é exatamente isso. Foi algo que no início, né, ela pegou como bagagem de pintar uma parede quando criança, e isso reflete até no dia de hoje, sabe? Ela lembra a experiência que ela teve. E isso pode ajudar, por exemplo, se ela pegar uma parede pra ela pintar agora. E isso em tudo, sabe? Nossa, tá calor, né? E outra coisa, né, que eu lembrei de experiência é também cores que a gente vê, estilos de árvore, de folhas, de flor que a gente vai vendo ao longo da vida, sabe? Detalhes mesmo. Uma capa de um caderno que você viu na infância e aí você lembra hoje. Coisas mínimas. E você vai juntando como experiência. Também viagens, ou uma conversa com um amigo, ou uma cartinha que você enviou, sabe? Que vão juntando essas experiências na sua vida. E momentos que foram vividos, sabe? Às vezes a gente pensa, nossa, mas eu não lembro de nada. Mas lá no fundo, tá, sabe? E só precisa ser acessado, porque as experiências estão com você. Tipo, separa um tempo pra você lembrar, sabe, dessas experiências que você tem. Porque, como eu já falei, às vezes a gente acaba esquecendo de tudo que a gente já viveu. Então, tenta lembrar, sabe, da sua infância e das experiências que você teve. Que isso pode refletir no que você tá criando, né? E voltando naquilo, né? De ser criativo, que nós não somos criativos do dia pra noite. A gente não se torna criativos do dia pra noite, né? Porque, querendo ou não, né? Como foi falado, quando éramos crianças, nós éramos muito, muito criativos, mas a gente perde esse estímulo, isso. Então não vai ser do dia pra noite que a gente vai voltar. Se você sente que você não é criativo, se você sente que você não consegue criar, meu, sério, não vejo como que eu vou conseguir fazer isso, como que eu vou mudar o meu dia, como que eu vou sair da rotina, eu não vejo como. Mas lembra que é um processo, como foi dito. Não vai ser do dia pra noite mesmo, vai ser todos os dias você vai construindo isso, nos pequenos detalhes. E é isso, sabe? Tem que entender que não vai ser do nada. É algo que precisa ser construído. E uma coisa, né, que eu queria falar é que conforme a gente tá fazendo algo, a gente tá criando algo, né, nesse processo de criar, por exemplo, eu vou dar o exemplo de um desenho, né, que é mais fácil pra mim de dar um exemplo. Eu tô desenhando e tenho uma ideia, e aí do nada essa ideia vai mudando, sabe? Conforme nesse processo de criação, ela vai mudando e vai se tornando outra coisa, sabe? Às vezes eu pego um desenho, começo a colocar a ideia no papel, e aí não é aquilo que eu queria, eu jogo fora, e essa ideia vai se construindo e ela vai mudando até que ela tenha a forma inicial, né? A forma inicial não, a forma que
eu gostaria que ela tivesse, sabe? Então ela vai mudando. Conforme a gente vai construindo, conforme a gente vai fazendo. Então as coisas são assim, conforme a gente vai construindo as coisas que a gente tá fazendo, né? Em diversas áreas, né? Pode ser na cozinha, pode ser numa música. São processos, sabe? Processos de criação. E essa ideia, ela pode mudar diversas vezes até chegar no produto final, né? E... Vou falar de um exemplo? Pode. Pode falar um exemplo. É porque, assim, falando de cozinha, né? Eu não sou muito boa na cozinha, não. Mas, quando eu aprendi a fazer arroz, foi muito difícil chegar até um arroz soltinho e bom, assim, comestível, né? E então, lembra isso que é processos, né? Primeiro eu fazia um arroz papado, mais esquisito, assim, meio duvidável. E aí, hoje em dia, eu sei fazer um arroz bom, um arroz, assim, que você olha e fala, ai, que bonito. E eu acho que é com todo mundo isso, sabe? É um processo. Você vai juntando das suas experiências, né? Ah, eu sei que vai isso, eu sei que vai aquilo lá pra fazer o arroz. Até que você consegue chegar no produto final agradável. Não seja distraído demais. Criatividade tem que começar com foco. Eu li essa frase, faz total sentido. Porque, igual nós falamos, né? Às vezes a gente anda tão distraído, a gente anda tão, sei lá, sem olhar para as árvores, sem olhar para o universo que está à nossa volta, sem olhar para as pessoas, sabe? As pessoas que estão à nossa volta, até mesmo as pessoas de dentro da nossa casa, que faz com que a gente perca um pouco o foco, sabe? E a criatividade precisa de um foco para começar, sabe? Você precisa pensar, olhar para aquilo e ter o foco naquilo, sabe? E é basicamente isso, parar de se distrair tanto e focar mais nesse sentido criativo. Eu achei muito legal a questão que você falou de não olhar para as pessoas, né? Que às vezes a gente não olha para as pessoas, sabe? Tipo, cara, o lugar mais legal pra você ter criatividade é num trem. Cara, é muito bom, mano. Doideira. Tem marketing, tem shopping, trem. Eu aprendi tanto. Ai. Mas, mano, é muito legal porque se você for olhar num trem, tem muitas pessoas. E se você for olhar no rosto das pessoas, todo rosto é diferente um do outro, sabe? Tem expressões diferentes, tem formatos diferentes. E a gente a gente vive essas coisas todos os dias, do cotidiano, e isso passa despercebido, sabe? As pessoas vendendo também. A singularidade das pessoas, a diferença que elas carregam, a peculiaridade que elas têm. E isso acaba passando despercebido da gente, sabe? E aí você pega até história no trem, gente. É muito legal. Pensa quantas vidas, quantas histórias diferentes, quantas coisas diferentes carrega cada pessoa que tem um trem. Nos trem. Verdade. Muito louco. Tipo, se você senta do lado de uma senhora, ela vai querer conversar. E você precisa agarrar essa oportunidade, porque aquilo pode mudar o dia dela e pode mudar o seu dia, sabe? E várias vezes isso aconteceu. No caso, não foi num trem, foi no ônibus mesmo, porque não tem trem aqui onde eu moro. Mas eu sentava do lado de pessoas e às vezes eu tava tão dispersa, tão distraída, que eu nem conversava com elas, sabe? Mas eu via que elas queriam começar algo. Mas tinha dias que eu conseguia conversar com essas pessoas, dar abertura pra elas e prestar atenção. E elas sempre tinham, principalmente as idosas, né? Sempre tem uma história pra contar, assim, que pode mudar o seu dia e você pode também ajudar a mudar o dia daquela pessoa. E é nesse sentido, né? Não ser distraído. Você pode ser criativo naquele momento pra ajudar alguém. E ser estimulado também, né? E ser que nem estimulado. a gente tá falando. Estimulado a você criar. Histórias de vidas estimulam também. Exatamente. E um cara, né, que a gente queria citar aqui, o nosso amigo, o nosso friend, que é o C.S. Lewis. E ele é o escritor de Nárnia, né, e de diversos outros livros que eu não tive a oportunidade de ler. Na verdade, eu não consegui ler nenhum ainda. Mas, quem sabe um dia, né? Sonho. Mas a gente tem ele como referência, né? Porque eu gosto muito de Nárnia e fez parte da minha infância. E quando ele foi escrever Nárnia, foi um pouco do que eu já falei, ele não teve a ideia completa, sabe? Às vezes a gente vê um projeto completo e a gente fala, nossa, essa pessoa teve a ideia inteira, sabe? Ela criou tudo de uma vez. Mas não, sabe? Ele só teve uma ideia inicial, que foi o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. E aí depois, essa história foi se construindo, sabe? Conforme ele foi escrevendo. E às vezes a gente vê, né?
nesse exemplo, que a gente precisa começar, sabe? Você tem uma ideia, mas ela ainda não tá pronta, começa, sabe? Que aí essa ideia, ela vai se desenvolvendo conforme você vai escrevendo. E foi assim com o C.S. Lewis para escrever Nárnia. E também a questão da gente deixar que a palavra de Deus, ela habite ricamente no nosso coração, sabe? Porque ele tinha um propósito, ele queria escrever, queria levar Jesus para as crianças de uma forma diferente, que elas pudessem entender, que elas pudessem compreender aquilo que ele está querendo passar, sabe? Não de uma forma muito culta ou intelectual, que elas não iam entender nada, né? Então, ele deixou que a palavra de Deus ele habitasse ricamente nele e ele foi conseguindo escrever, sabe? E refletindo na palavra de Deus. Então, que a gente também venha pegar esse exemplo pra gente, da gente deixar que a palavra de Deus habite ricamente no nosso coração para que a gente vá construindo as coisas. Sim, e é muito real isso. E também nós precisamos lembrar, né, que não é sobre nós. Nada é sobre nós, sabe? É tudo por ele. E que nós precisamos voltar, né, ter esse foco de para onde vai a nossa criação, sabe? Voltar a esse foco da fonte e o porquê que nós criamos, o porquê que nós estamos fazendo isso. Ter um propósito, sabe? De criar. Entender de onde vem e para onde vai. E nós somos criativos porque ele é criativo, né? Como nós falamos no episódio passado. Então, Deus quer que façamos parte da criação dele. Então, ele quer que a gente usufrua, sabe? De coisas que ele deixou para nós, sabe? De ferramentas, de instrumentos que ele deixou para nós criarmos. Então, ele quer que a gente faça parte disso, sabe? Ele quer que nós criamos com ele, ele quer que nós façamos com ele, que nós desenvolvemos coisas com ele. E um exemplo, né, é Adão, na Bíblia, que tá em Gênesis 2:19, que o Senhor diz, né, que depois de ter formado toda a terra, tinha os animais, e Adão já existia, né? Então ele chama Adão, pega todos os animais e fala, Adão, nomeia, dá nome pra eles, você é livre, a criatividade tá sobre você. Ele não fala bem assim, tá? Mas é mais ou menos, né? É mais ou menos assim, entendeu? Nessa pegada. A forma é como eu imagino. É como eu imagino, entendeu? Deus falando. Mas, então, e ele diz assim, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhe daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Então, ele deu liberdade ali para Adão criar o nome dos animais, dar o nome dos animais, e ali ficaria, sabe? Então, o leão que a gente conhece como leão, imagina que lá no passado foi Adão que deu, sabe, esse nome pra ele. Criativo, né? Que é muito nome. Muitos animais, eu achei. Caraca, né? Que poder, né? Que poder, né? São todos animais. Imagina Deus chega em você e fala, dá um nome pra todos esses animais. Imagina. Mano, criatividade número pura. 1, número 2. Número 3, você vai ser o número 554. Você tem cara. Ai, peraí, perdi a conta agora. Deus pode voltar do início. Ai, deixa eu começar de novo. Esse vai ser o infinito. Deixa eu começar de novo. Deus pode ir tudo de novo. Apaga, vai, vamos começar de novo. E não tinha nem um papelzinho pra escrever, né? Era tudo da cabeça. Ele lembrou? Criatividade pura. Nossa, ele ia lembrar todo mundo. Ele aí tava falando, não, isso daí era vaca, não era... Ai, calma. Isso não era macaco, era vaca. O cachorro que a gente chama de cachorro, Deus... Não, calma. O cachorro que a gente chama de cachorro, Adão confundiu. Porque ele no início tinha chamado de peixe. Ah, não, para. Não. É muito pra minha cabeça, é muito. É demais. Mas é exatamente isso, sabe? Deus delega funções, ele delega funções pra criatividade também. E... Agora você. Agora sou eu. Tá, e essa parte é muito interessante, né? Porque... Assim, na verdade foi uma reflexão que a Camila teve. E aí eu já fiquei, uou, a minha mente explodiu agora. Bom, é porque assim, Deus ele é tão poderoso que ele podia ter feito o mundo em um dia só. Ele podia ter feito tudo, porque ele é poderoso pra fazer o mundo em um dia só. Mas ele fez o mundo em 7 dias. Porque também é pra gente entender que não é pra a gente fazer todas as coisas de uma vez só, sabe? Fazer tudo de uma vez. A cada dia... É um passo, sabe? A cada dia a gente tem que fazer uma coisa e não fazer tudo de uma vez. Porque Deus, próprio Deus, que é poderoso, não fez tudo de uma vez. Por que a gente também teria que fazer tudo de uma vez? Não, vamos com calma, sabe? Vamos entender que a gente tem que fazer as coisas uma de cada vez, sabe?
E eu achei isso muito interessante, falou demais comigo. Cara, realmente, mano, eu tô fazendo tudo de uma vez, eu tenho que parar e fazer uma coisa de cada vez. Sim, e aí sim vai sair da forma que nós gostaríamos, ou que Deus gostaria que nós fizéssemos, né? De uma forma mais agradável. Porque às vezes a gente faz várias coisas ao mesmo tempo e aí sai tudo meio meia boca mesmo. Meia boca, né? É a Meio relaxado. Meio relaxado. Mas é mesmo, né? Meio preguiçoso. Meio preguiçoso. Imagina, Deus preguiçoso. Deus preguiçoso. Fez um círculo. Ele fazendo Adão e os animais ao mesmo tempo. E, Ai, não, minha e aí o Adão saindo com a cabeça de um cachorro. Que heresia. Ai, que horror. Não, Deus fez tudo em partes, porque Ele faz as coisas de forma perfeita e nós somos imagem e semelhança de Deus, então nós devemos fazer da mesma forma. Ele separou um dia só pra fazer o homem. Imagina, Um um dia. dia, entendeu? Ele... Ó, cuidado que ele Olha teve. o cuidado que ele teve. Um dia, entendeu? Pra fazer Nossa, o ele homem. teve todo um processo, assim, Todo um sabe? processo. Toda uma imaginação. Toda uma sabe? inspiração pra fazer o homem. Pois é, olha, incrível. Incrível, incrível. Moldou até... Imagina como que é difícil, porque ele moldou com as mãos dele, sabe? Pegou o barro ali e a gente tem um corpo muito complexo, né? É, nossa. Daria Os órgãos também. Imagina. A funcionalidade de cada parte do nosso corpo. Então. Muita criatividade. Muito complicado também, né? Não ia dar pra fazer tudo num dia só mesmo. Não tinha como. E é isso que ele diz, sabe? As coisas mais perfeitas como nós. É difícil eu acordar com essa beleza. As coisas mais difíceis, né? As coisas que saem mais perfeitas precisam de tempo. As coisas que saem da melhor forma precisam de tempo, levam tempo. E, nossa, isso é visível. No podcast, principalmente, né? É. Quanto tempo demorou. Mas, enfim, pra finalizar, né? Porque, nossa, quanto tempo já ouvindo a gente falar. Eu quero citar um exemplo que, imagina uma pessoa estar em uma trilha. Não sei se você já fez uma trilha. Mas a pessoa não levou água. A pessoa tá morrendo de sede. Louca. Doida. E ela tá lá andando, caminhando, mas tá morrendo de sede, sabe? E aquilo começa a desgastar ela. E quando ela encontra uma fonte de água, imagina, você tá morrendo de sede, você encontra água ali, ela começa a tomar, beber e aí ela se sacia, ela se esbalda naquele momento. E é a mesma forma, imagina que Deus é a fonte, como a gente falou. Imagina não, Ele é. E você é a pessoa que tá ali com sede, sabe? Você sente sede. Nesse momento você tá sentindo que você não é criativo, você tá sentindo sede da criatividade, sede de inovar, de trazer coisas novas, de criar, de mudar o mundo através disso. E você encontra a fonte que é Deus, você encontra uma oportunidade de agora você ser criativo, de agora você desenvolver coisas novas, de agora você, sabe? E aí você tem a oportunidade de se esbaldar ali, você tem a oportunidade de se saciar e encontrar a criatividade que você precisa. É da mesma forma, sabe? Então, quando criamos bebendo água dessa fonte, nós criamos coisas muito mais profundas, sabe? Quando nós criamos tomando água, né? Pegando da fonte que é Deus, nós começamos a criar coisas muito mais profundas, coisas muito mais grandiosas, coisas que realmente podem impactar outras vidas, sabe? Mudar outras vidas. E é basicamente isso o exemplo que eu queria dar, da gente lembrar, quando a gente estiver sentindo sede de algo, quando a gente estiver sentindo vazio de algo, que Deus é a nossa fonte, Deus é a nossa fortaleza, e dele pode sair coisas muito grandes, muito profundas, e de nós não pode sair nada, sabe? De somente nós humanos não pode sair nada, mas com ele nós podemos criar coisas nunca vistas. Ai, que lindo. Aleluia. Aleluia. E só pra finalizar, né, é que às vezes a gente procura inspiração em tanto lugar que é errado, sabe? Em tanto lugar que... Lugar errado, sabe? Às vezes não é a fonte, sabe? Às vezes a gente procura inspiração em um lugar que não é a fonte. E aí a gente tá tentando pegar outros caminhos da criatividade, sabe? Mas que a gente possa... pegar inspiração nessa fonte que a Camila falou, sabe? E que a gente possa criar coisas únicas que só fluem dessa fonte aí. E é isso, é o que tá querendo dizer esses 2 episódios, sobre Sim. a fonte, que a gente possa entender da onde vem essa inspiração, né? Da onde vem essa fonte. E o que ela representa, né? Sim. E é isso, esse episódio. E é isso, chegamos à fonte. Chegamos à fonte. Espero que você tenha entendido o que é a fonte. Por favor. Por favor. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo episódio.
E Fica um beijo. com a gente. Fica com a gente aí. E um beijo, um beijo e um beijo. Um beijo, um beijo. Uau, tchau. Tchau.